Entrou. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Beleza, o nosso encontro semanal de todas as terças-feiras, onde nós falamos e apresentamos todos os tipos de beleza. E hoje, antes de eu conversar com a minha convidada especialíssima, eu quero apresentar para vocês um tratamento em especial que eu estou realizando numa pessoa que ela, assim como muitas clientes que eu tenho, enfrentam o problema do melasma. E o melasma, como muitas pessoas sabem, principalmente quem luta contra esse mal, contra esse problema ou contra essa dor, seja lá como vocês queiram chamar, o melasma ele não tem cura. Porém, a cosmetologia avançada ela tem nos mostrado que o melasma ele tem tratamento, ele tem gerenciamento e sim, você pode viver livre do melasma, desde que você o gerencie e principalmente que você tome os cuidados necessários, que você faça um prognóstico correto, que você veja o que é que está ocasionando isso. Nós sabemos que existe melasma gravítico, existe melasma por conta de hormônios, existe melasma por conta de medicamentos que você toma, sol, algumas pessoas desenvolvem melasma. Hoje em dia é muito comum a gente ver a erupção do melasma por conta do estresse, né? Porque nós sabemos que se a pessoa tiver um nível elevado de cortisol, ela pode sim desenvolver o melasma, porque nossa pele é um filtro. Então, como forma de proteção, nossas células de pigmento, elas vão... Sejam muito bem-vindos. Ao vivo, pessoal, é assim mesmo. Acontece. Então as nossas células, os melanócitos, eles acabam produzindo mais melanina como forma de proteção e isso ocasiona mancha, às vezes alimentação, entre outros fatores. Então eu costumo dizer que melasma é multifatorial. Às vezes a pessoa, mas como que eu tenho, a minha vizinha tem melasma porque ela teve filho, ela desenvolveu na gravidez. Eu nunca tive filho, eu tenho melasma. Então o melasma é multifatorial, cada pessoa tem um porquê de ter o melasma. Por isso que a gente desenvolve, para cada paciente, a gente desenvolve um protocolo exclusivo, um tratamento exclusivo. Então, o que é bom para um não é bom para outro. Às vezes acaba repetindo o protocolo, mas nem sempre isso acontece. O tempo de uso também é muito importante. Não se prolongar durante muito tempo com o mesmo nutracêutico, não se prolongar durante muito tempo com o mesmo despigmentante. A única coisa que eu sempre recomendo que você vai se prolongar durante toda a sua vida é o protetor solar. Esse você não pode deixar de usar. Independente de você ter melasma, de você não ter, você precisa usar protetor solar. Vai cuidar aí com o fator, independente da sua idade, mas você vai usar sempre um fator alto, de preferência um protetor solar que seja próprio para a região facial, para a região do rosto, porque protetores faciais são diferentes de protetores corporais. Mas se você também quer saber a respeito disso, entre em contato comigo que eu vou mostrar tudo isso para vocês, a gente marca uma avaliação e eu explico tudo isso para vocês de pertinho. Eu vou rodar para vocês aqui um vídeo dessa minha cliente, que antes dela começar a fazer esse tratamento, e em seguida desse vídeo eu vou bater um papinho ao vivo com ela aqui, para que vocês vejam em tempo real como está o rosto dela agora, como era e como está o rosto dela agora, para que vocês acompanhem a evolução desse tratamento. Lembrando, gente, que o tratamento dela ainda não finalizou. Claro que, após finalizar esse tratamento do melasma, ela vai ter todo um gerenciamento, todo um cuidado, todo um suporte pós, porque é muito importante o home care do cliente ou do paciente em casa, já que eu não vou estar com ela o tempo todo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês verem a evolução em tão pouco tempo de como está e também a carinha de felicidade dela. Pode rodar o vídeo. Viram só, pessoal? Olha só, agora a gente vai conversar com essa maravilhosa Gisele Camargo, que é uma pessoa super pública, que precisa mostrar esse rostinho muito, muito, muito. E agora mostra esse rostinho sem maquiagem, né, Gi? É isso mesmo, como você diz, né? A cara de felicidade, né? Eu trouxe até um lencinho aqui, ó, pra mostrar pra vocês que realmente hoje, ó, eu vim sem maquiagem para mostrar para vocês o resultado dessa excelente profissional que eu confesso que eu resisti, porque eu tinha muito medo do tratamento, porque por conta de trabalhar com publicidade, então você preserva muito a pele, o rosto, né? Então eu falei, vou ficar com medo. Mas quem me acompanhou nesses últimos 30 dias viu que não teve
Não tive problema nenhum com pele, não tive nada, nenhuma alteração, muito pelo contrário. Não tive nenhuma alteração ruim, muito pelo contrário. Tive uma alteração muito boa. Vocês viram o vídeo e olha só, gente, o melasma... Eu posso dizer que ele desapareceu, posso dizer, né? Pode ele dizer desapareceu, que ele desapareceu. Sim. E como a Andy falou, agora eu vou ter que me cuidar, né, gente? Com certeza, com certeza. O que eu gosto sempre de ressaltar é o seguinte, gente, não existe milagre, tá? Não existe isso assim de, você tira o melasma das pessoas. Melasma não tem cura, melasma tem tratamento e tem gerenciamento. A Gisele começou um tratamento, ela está fazendo o tratamento e a partir de agora a gente vai começar um gerenciamento para que ela mantenha essa pele limpa. Porque como eu falei, melasma ele é multifatorial. A Gisele é uma pessoa que tem uma vida super ocupada, ela corre bastante, viaja bastante, não dorme tão bem, trabalha muito, não come lá aquelas coisas certinho. Então assim, o que acontece? Esse tipo de coisa, tudo isso são fatores que sempre vão propiciar aí uma possível mancha, porque o melasma, ele está no DNA da pessoa que teve melasma. Você teve melasma uma vez, você vai ter melasma. Mas eu nunca tive e passei a ter. Você desenvolveu melasma. Então, se você teve uma vez, a propensão e a probabilidade de você ter novamente é muito grande. Porque foi uma maneira que o organismo encontrou de proteger, que para ele está protegendo. Fonte de calor, vai sair melasma. Tomou sol no corpo, não tomou no rosto, vai aparecer melasma. Então, a gente vai ter que fazer esse gerenciamento com ela. Se você sofre com melasma, se você também quer um resultado assim como o da Gisele, que é um resultado de rosto limpo, conversa comigo, entra lá no meu direct, me manda uma mensagem, ou então entra lá no link da minha bio, tem lá o meu WhatsApp, agenda uma avaliação sem compromisso, para que eu possa avaliar o seu caso, porque como eu falei, cada caso é muito único, né? Existe N tipos de melasma, preciso avaliar qual é a profundidade que está e também conversar com o paciente para ver o porquê que ele está tendo, por que ele está desenvolvendo, para que a gente encontre aí a melhor forma de poder, sim, eliminar e depois gerenciar esse rosto limpinho, né, gente? Exatamente. E eu vou dizer que a autoestima melhora muito do que acordar e ver aquele rostinho que vocês viram antes ali, cheio de mancha e ter que tacar maquiagem, cheio de maquiagem para que suma e às vezes nem somem tudo aquilo e usar muitas vezes maquiagem, então é um alívio muito grande, né? E inclusive dá uma motivação muito maior. Inclusive, olha só, minha alimentação vai melhorar. Eu vou começar a fazer um sistema nutricional a partir da semana que vem. Não vai ser fácil, nem vou postar muito. Mas é um grande desafio justamente por isso. Porque a gente sabe que a alimentação, exercício físico, o sono, ele altera muito para quem tem o melasma. Então vou tentar uma vida mais regrada, viu? Vai conseguir. E eu falo assim, é 50% de cada. É como quando você vai ao médico. Você ir ao médico e começar a tomar um medicamento e parar, não vai dar resultado. Ou apenas ir ao médico, conversar com o médico e não fazer o tratamento, também não vai dar resultado. Exatamente. Né? Então, eu falo assim que é sempre 50% de cada um. Sim. Eu vou passar para você o protocolo, vou fazer o protocolo, vou passar para você, você vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha e a coisa vai funcionar. Tá? Mas assim, eu digo para vocês de antemão, gente, hoje em dia melasma tem tratamento, tem como você se livrar. Você não precisa ficar com o rosto cheinho de maquiagem. Hoje em dia, assim, se preza muito pela naturalização, pelas pessoas que não querem utilizar maquiagem, que gostam de um rosto limpinho. E até assim, a autoestima melhora. E eu falo sempre que mancha envelhece, né? Porque a mancha, ela faz sombra. Verdade. Então, onde você vê uma mancha, tem duas. Porque a mancha, ela faz sombra no rosto. Ela faz com que o rosto fique mais escuro, faz com que a pessoa acabe envelhecendo mais e a autoestima vai lá no chão, né? Me procura, pessoal. Me chama lá no direct, me chama no WhatsApp, que eu vou ter prazer em esclarecer tudo pra vocês e contar esse segredo maravilhoso que transformou a vida da Gisele. Isso. E a partir da semana que vem, vou mostrar aí pra vocês também os produtos que eu vou estar usando, pra estar mantendo tudo isso. Exatamente, o Home Vou Care. estar isso em acompanhamento com a Angelita também, em acompanhamento com os produtos do Extratos da Terra, que tem o protetor solar, né? Maravilhoso. Que precisa muito, não fico mais sem protetor solar agora, então vocês vão conhecer um pouquinho aí desses produtos também. O pós é muito importante, gente, é muito importante pra vocês manterem o Home Care, tá bom? Gi, muito obrigada. Eu que agradeço, Obrigada. só tenho a agradecer, gente. Obrigada pela confiança no meu trabalho. Tamo junto. Eu falo assim que esse tipo de resultado realmente não tem preço. Isso daqui não tem dinheiro que pague, gente. A gente não pode ser hipócrita, porque a gente trabalha por dinheiro. Mas esse tipo de resultado não tem dinheiro que pague. Espero que vocês tenham gostado desse resultado. Beijo.
Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Então, pessoal, viram só que coisa maravilhosa, que transformação maravilhosa que nós tivemos da nossa querida Gisele Camargo. Acompanhem aqui, porque até o final ainda vai ter mais transformação. Eu vou trazer ela novamente para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tratamento maravilhoso. E agora, deixa eu apresentar para vocês essa pessoa maravilhosa que está aqui hoje comigo, Cláudia Ramos. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que fico muito feliz. A Cláudia, ela é empresária, ela é mentora, ela é palestrante. E assim, a Cláudia, a gente estava conversando agora um pouquinho aqui antes de entrar no ar, estava dando uma tietada aqui. Eu falei assim que eu sou muito fã do trabalho dela. A Cláudia, ela também tem um podcast. Ela vai contar pra gente aqui a trajetória, quanto tempo faz que ela tem. Ela vai abrir o jogo para nós aqui sobre tudo. A Cláudia, abrir a caixa preta. Abrir a caixa preta. A Cláudia é do podcast Jornada Múltipla. Então vamos lá, Cláudia, vamos começar o nosso bate-papo. O que eu queria saber de você, primeiramente, é o seguinte. Eu vi lá que você é coautora de um livro, Sim. Rosas e Espinhos, isso? Isso. Quer contar para mim um pouquinho? Sim, com certeza. Esse livro ele foi idealizado pela Alessandra. Ela é gestora e cofundadora da Beleza Escondida. Beleza Escondida é uma ONG que tem aqui em Curitiba, que acolhe mulheres e famílias vítimas de violência doméstica. Então esse é um trabalho incrível, eles têm um espaço bacana, há muito tempo eles desenvolvem esse trabalho. E a Alessandra idealizou um livro que conversasse com as mulheres, não só falando sobre violência, mas sobre possibilidades, sobre independência financeira, sobre inteligência emocional, sobre o próximo nível da mulher que passa, ou talvez se identifique, esteja passando e ainda não sabe o que fazer. E aí eu fui convidada como coautora do capítulo que fala sobre empreendedorismo. Então, nesse livro, eu conto, no meu capítulo, no livro, eu conto um pouco da minha história e como o empreendedorismo pode contribuir para a independência financeira, como que eu contribuo dessa forma na vida de outras mulheres. Então, ele é mostrar uma possibilidade que a mulher tem de ser independente financeiramente e ter liberdade, por que não? O protagonismo só acontece quando você tem controle da tua vida. E a independência financeira é muito importante. Então, essa foi a minha participação. A gente tem como prefaciadora a cantora Cláudia Leite, que escreveu o prefácio do nosso livro. E ele foi lançado em início de abril do ano passado. Legal. Foi muito bacana. Já está fazendo um ano. Já está fazendo um ano. Nossa, passa Ter o rápido. primeiro aniversário já. Já que legal. Eu acho muito lindo. Eu tenho acompanhado, assim, até como eu estou bastante tempo junto com a Gisele Camargo, passo bastante tempo junto com ela. Eu falo assim que eu estou aqui agora, estou apresentando o podcast, estou na direção desse programa hoje, que eu chamo de meu, com muito carinho, porque eu vim para perto da Gi e eu comecei a acompanhar esse trabalho maravilhoso, que é o trabalho de apoio, o trabalho de ajuda, de cuidado a essas mulheres. O empoderamento de um modo geral, Porque eu sempre repito o seguinte, até então, para mim, empoderamento era somente aquela mulher bonita, somente aquela mulher no salto, somente aquela mulher bem maquiada, somente aquela mulher que não tinha nenhum problema. Para mim, isso era empoderamento. E quando eu conheci a Gisele, eu percebi, quando eu entrei para o Empodera, eu descobri que empoderamento é todo tipo de poder que você traz para si,
se achando autocapaz, quando você encontra a sua própria capacidade, né? Exatamente. Não necessariamente na beleza, não necessariamente no financeiro, mas assim, você se enxergar, você conseguir se enxergar, né, Cláudia? E isso daí é uma coisa que hoje em dia está muito em alta, a gente consegue ver muito isso, né? E eu acho que, eu estava vendo que você também é mentora, você cuida dessa parte, então você traz você faz com que essa pessoa consiga crescer nesse meio, né? Que ela consiga se enxergar. E eu acho que o trabalho do mentor é justamente esse, pegar pela mão para fazer com que a pessoa mostrar para ela, olha, se veja, você existe. Tem esse caminho aqui, que ele é mais fácil. E geralmente o mentor, ele já trilhou, né? Geralmente não. Uma das características importantes de um mentor é que ele tenha trilhado aquele caminho qual ele direciona a pessoa. Exatamente. E ele tenha experiências e resultados positivos. Ou seja, não adianta ele só ter trilhado, mas ele tem que ter um resultado daquilo que ele fez. Então é como se ele ajudasse outras pessoas a trilharem aquele caminho e também obterem resultado baseado na experiência desse mentor. Exatamente, aquela experiência positiva, né? Assim, eu já caí aqui, eu já passei por isso, e eu posso te mostrar como se levantar. Isso. Tem todos esses caminhos, eu entrei em alguns deles, deu errado, mas quando eu entrei pelo certo, foi assim. Exatamente, exatamente. E esse, eu vou chamar de atalho. Esse atalho eu acho muito lindo, porque assim, normalmente essas mulheres, como você mesma disse, são pessoas, assim, às vezes em situação de vulnerabilidade, são pessoas que precisam de ajuda, então já são pessoas que já estão tão retraídas, né? Exato. Elas já estão passando, assim, já estão com tanto medo. Será? Vou de novo, mas... É que elas ficam desacreditadas, né? E tem um fator importante que a mulher que passa por relacionamentos abusivos, que sofre violência doméstica, ela perde o que é mais importante, que é a autoconfiança. Exatamente. E tem problemas com a autoestima. Então, é isso que faz com que ela vá ficando no meio do caminho e pro final da fila sempre. Exatamente. Só que quando ela percebe, ela não sabe por onde começar para sair. Eu sempre, escrever um livro para mim faz parte do meu propósito de vida, e isso veio de encontro porque eu sempre tive trabalhos voltados para o social, com mulheres. Então eu faço um trabalho, obviamente, com mulheres que têm condições de pagar pelo autodesenvolvimento, mas todo o trabalho retorna para aquelas também, para elas terem acesso a quem não tem condições. Então o livro foi uma das formas, e claro, faço outros projetos sociais, mas o livro foi muito incrível. E toda vez que você compra, quem quiser comprar o livro, depois a gente pode passar o link, você tem a possibilidade de doar um livro também. Então você pode comprar ou você pode comprar um combo e fazer uma doação. E esse valor que você paga para comprar o livro, ele também é doado. Então toda a arrecadação ela é revertida em prol desse trabalho. Corrente. É uma corrente. É uma corrente, é lindo. É muito lindo. Você tocou num assunto bem interessante, assim, com relação a experiência que a pessoa trilhou, né? Normalmente, a pessoa que está contando uma história, que está ajudando alguém, passou por aquilo. Então, assim, eu percebo nesse caso vou usar o relacionamento abusivo. A mulher que passou por um relacionamento abusivo, por exemplo, quando ela se descobre, ela se levanta tão forte, que é algo, assim, admirável. E o legal é que, assim, ela também quer passar aquele remédio para outra pessoa. É muito comum, exatamente. Quer passar aquele remédio. Então, se ela conseguiu se curar daquela dor, ela conseguiu encontrar alguém em algum ponto do caminho que a ajudou, que fez ela levantar, que fez ela melhorar, que fez ela ser uma pessoa melhor, se descobrir, ela também, quando ela vê alguém, ela fala... Eu sei do que você precisa. É uma corrente, exatamente isso. É uma corrente, é uma coisa. E o que eu mais vejo isso, são mulheres que passaram, né, tiveram a sensação de estar fora, que eu falo que o relacionamento abusivo é como se a pessoa estivesse ali se afogando, né? É como se ela estivesse numa água, num rio, num mar, enfim, se afogando. Quando ela consegue sair, ainda é o começo, não é o final. Sair do relacionamento é o início. Mas ela consegue colocar a cabeça pra fora e respirar, e sei lá, e segurar, e dar um passo... ela começa a querer que outras pessoas tenham a mesma sensação que ela. Então, claro, o relacionamento abusivo, eu não sou especialista nisso, né? Mas ele traz inúmeros problemas e traumas psicológicos que a mulher precisa ainda se tratar, voltar para o mercado de trabalho quando ela saiu, porque tem tudo isso, tem abuso patrimonial, financeiro, enfim.
Então, quando ela começa a identificar isso, ela quer passar pra frente, ela quer que outras pessoas tenham contato. A maior parte dos perfis, por exemplo, no Instagram que eu sigo de mulheres que trabalham só com isso, são mulheres que tiveram experiências em relacionamentos abusivos e conseguem ajudar. Porque não é fácil. Inclusive, quem tem um trabalho incrível, que já posso ter... A Gisele conhece, né? Que é a Larissa Hack, também do Instituto Batom, que é uma outra ONG, que eu conheci há pouco tempo, inclusive, e faz um trabalho incrível e alerta as mulheres. Tem muita mulher que às vezes está passando e não sabe. Que não é um tema que as pessoas gostam de falar. Exatamente. Eu digo assim que é uma realidade muito, muito contorcida, ou retorcida, ou distorcida. Por quê? Eu não gosto, não posso e nem deveria falar da minha vida pessoal com relação a isso, mas assim, o que eu vou falar agora é algo que eu trago como bagagem da própria vida. Sim. Então assim, as pessoas dizem tanto pra você que você não é capaz, que você não pode, você ouve tantas vezes que você não vai ser capaz, que quando você tem esse despertar, como você mesma disse, não é uma segunda fase, é o início da vida. Eu falo que a minha vida, por exemplo, ela é dividida em duas. Antes e depois do despertar. Eu tive um início de vida, eu tive uma trajetória não tão feliz, que eu nem gosto de lembrar, e eu tenho hoje, eu falo que hoje a trajetória que eu tenho depois do despertar é uma trajetória de sucesso. Sim. Eu me considero uma pessoa de sucesso. Realizado. Por quê? Porque eu ouvia totalmente o contrário do que eu consigo fazer hoje. E hoje eu percebo que é o normal para as mulheres. Sim. Isso é o normal. O normal é você ter autoconfiança, o normal é você ter autoestima. E isso para mim era uma coisa inatingível, inalcançável, porque eu ouvia tantas vezes a pessoa que estava do meu lado, ela não dizia com essas mesmas palavras, você não é capaz, mas ela me mostrava através de atos, né? Sim. Por isso que eu falei que às vezes o relacionamento abusivo, as pessoas pensam que relacionamento abusivo, mas o meu marido não me bate. É só agressão física. Exatamente. Né? Não, gente. O relacionamento abusivo, tanto para o homem quanto para a mulher, são inúmeras coisas. São inúmeras. Todo e qualquer relacionamento que te tire a liberdade de ser quem você isso. é abusivo. Esconde você. Exatamente. Se esconde você já deixou de ser você. Exato. E pode ser um relacionamento conjugal, pode ser amizades, pode ser família. Muitas vezes é família, inclusive. E aí tem a ver com o que você trouxe aqui no início da tua fala, do empoderamento. Quando a gente fala em empoderamento feminino, as pessoas pensam que é grupo da Luluzinha. Agora as mulheres começaram a querer criar grupos de Luluzinha. Não é isso. O empoderamento não necessariamente precisaria dizer empoderamento feminino. É empoderamento, é para qualquer pessoa, é dar a ela, fazer com que ela enxergue que ela tem poder sobre a vida dela, que ela é protagonista, que ela é a principal decisora sobre qualquer ação que ela vai tomar na vida dela, atitude, decisão, enfim. Só que isso, pelo menos há muitos anos atrás, a partir de agora tem mudado, mas não era feito para as mulheres, era feito para os homens. Então os homens meio que naturalmente foram empoderados, eles não têm dificuldade com isso hoje. E as mulheres não. Existe um movimento, tudo isso que a gente está fazendo aqui faz parte, contribui para as próximas gerações. Claro. Eu tenho uma filha de 16 anos, então eu já vejo que ela já é numa outra cabeça do que as mulheres da minha idade ou um pouco mais novas do que eu. Então é uma outra visão. Mas as mulheres que estão hoje dominando o mercado, que estão entre 25 a 35 anos, 40 anos, as que mais tiveram dificuldade. 25 até que não, mas dos 30 aos 40 foi as que mais tiveram dificuldade por uma questão cultural da sociedade. Exatamente. Então é como se a gente reunisse esse grupo e falasse, peraí, deixa a gente nivelar vocês, mais ou menos isso. Então empoderar mulheres é nivelar, né, o sexo feminino na sociedade, mas o empoderamento poderia ser para qualquer um. Exatamente. E assim, é bem importante a gente sempre ressaltar o seguinte: aprendam, quem ainda não estudou a respeito, ou quem ainda não foi a fundo ver sobre o empoderamento, o que quer dizer e o que significa, como a Cláudia falou, nada mais é do que você ter aquela igualdade, você ser tratado com o mesmo respeito, porque assim, tem muitas pessoas, eu já ouvi falar, mas agora você faz parte de um grupo de empoderamento feminino, o quê? Uma luta, uma queda de braço, mulher e homem? Não, gente, não é uma queda de braço, mulher e homem. É lindo a mulher que se empodera para o seu marido, é lindo a mulher que se empodera para a sua família. Porque na verdade, é fundamental. Exatamente. Porque a pessoa que não tem autoconfiança, ela não é uma pessoa empoderada, ela acaba deixando a desejar em várias questões, né? Eu vejo assim,
com os filhos. Às vezes a mulher, ela quer fazer coisa com os filhos, ela quer contribuir mais, ela quer melhorar na maternidade, ela não consegue. Porque ela tem tantas questões pessoais para lidar, ela não consegue corrigir um filho, ela não consegue corrigir um colaborador na equipe, quando ela é líder, ela não consegue conduzir uma empresa. Eu falo que é o seguinte, acho que esses dias eu acho que eu publiquei alguma coisa assim, nem sei se foi no story ou no feed, enfim. A nossa geração, eu tenho 36 anos, né? Isso semana passada, 36 anos. Uma menina. Ela foi criada para acreditar em contos de fadas. Ai, que lindo acreditar. É lindo, claro que é lindo. Toda mulher quer ser uma princesa e eu não vejo problema algum, né? Eu nunca incentivei minha filha a querer ser uma princesa e levar isso para a vida, mas a importância que ela tem, que é como os filmes tratavam a importância da princesa lá, eu sempre demonstrei de outras formas para ela, capacitando ela para saber que ela pode fazer muitas coisas e não precisa ficar esperando o príncipe encantado salvar ela numa torre. Mas nós fomos criadas, né, culturalmente com isso, então a gente sempre imaginava que alguém vai nos salvar, que alguém vai reconhecer os nossos talentos. Alguém tem que fazer por nós. Alguém tem que fazer por nós. Na minha família, especificamente, não foi muito isso, mas a sociedade, a minha convivência com as minhas amigas da escola, no trabalho. E o que acontece? A gente vai levando isso enquanto é criança e quando é adulta a gente começa a agir do mesmo jeito que nós éramos, das mesmas crenças que nós tínhamos quando éramos crianças. Então a gente tem dificuldade em fazer uma negociação, em vender algo e sair satisfeita com o valor que você cobrou. Então você sempre acha que precisa melhorar teu preço para alguém, que precisa ceder, que precisa dizer sim. Então o empoderamento ele deveria existir desde pequena, né? Mas não acontecia. Então o empoderamento ele ajuda hoje as mulheres a aprenderem sim a dizer não para um filho, né? E ao mesmo tempo fazer o melhor que ela pode por ele. Porque ser boazinha não quer dizer que ela está sendo uma boa mãe, ou que ela está sendo uma boa líder, ou que ela está sendo uma boa empreendedora. Não é só concordar, né? Isso, a gente foi ensinado para ser boazinha, em levar a harmonia para os ambientes. Só que quando você confronta, se você diz que o teu preço não é esse, é aquele, se você diz que para você o limite é aqui, você não é mais boazinha. Você não é tratada como boazinha. Então o que acontece? Automaticamente, inconscientemente, a mulher quer sair daquela posição de peraí, eu não tô sendo boazinha. Eu tô desarmonizando esse ambiente com a minha atitude. Então, eu não fui criada para isso, fui criada somente para eu tô dar errada. amor. Eu tô errada. Fui criada e somente às vezes não é uma para dar questão amor. de certo e errado, é de negociação, é de posicionamento, é de educação dos filhos, é de condução de uma equipe, né, dentro de uma empresa, é de levar a sua empresa para um patamar importante, melhor, enfim, é você partir para o próximo nível. Então as mulheres começaram a perceber que aquele comportamento não dá mais, e se ela tiver, ela vai ficando. Ou ela fica no próprio relacionamento, ou os filhos já não respeitam mais ela. Então existe sim o lado bom de você criar aquela expectativa, de trabalhar a feminilidade de uma princesa, mas você não precisa perder essa feminilidade para você entender que você não tem que aceitar tudo, que você precisa dizer não, que você... Com certeza. Né, você tocou num ponto bem importante ali com relação a se impor, né? Quando eu ministro um curso para um aluno, ou quando eu vou dar mentoria para alguém a respeito de crescimento profissional, eu sempre falo com relação a isso, assim, porque nós da área da beleza, nós vivemos uma eterna guerra do preço. Quanto custa? Mas fulano cobra mais barato. Então, assim, a gente precisa impor e colocar esse empoderamento dentro da área da beleza também, do profissional para com o cliente. Porque o que acontece? Mas se eu não der esse desconto, eu vou perder esse cliente. Então entra muito nisso, sabe? E não somente o público feminino, mas o público masculino. Sim. Mas assim, muito mais o público feminino. Muito mais por isso assim, ai amiga, mas você podia fazer um valor melhor pra mim, né? Então assim, a mulher, ela tem muito essa dificuldade, assim, a mulher profissional, ela tem muito essa dificuldade de repente impor aquele valor, colocar um valor melhor, né? Valorizar o seu trabalho, se posicionar diante do seu trabalho, né? Diante do trabalho que ela está oferecendo, porque entender que ela está oferecendo uma transformação. Ela não está oferecendo apenas mais um procedimento, mais um trabalho. Então, assim, ninguém está falando aqui de valores abusivos, não, você tem que superfaturar. Mas não, empoderamento também é você saber dizer não, né? De uma maneira educada, você saber negociar, mas você mostrar para a pessoa o que é que você está oferecendo, por que é que aquilo tem aquele valor, né? Que valor que você gera na vida daquela pessoa. Quanto custa não ter aquele teu serviço? Exatamente. Né? Como eu estava conversando agora, né, com a Gi, que eu mostrei aqui, quanto custa
Né? Não é só porque é um trabalho maravilhoso que precisa ser um trabalho superfaturado, mas é um trabalho que tem um custo, tem um valor relevante, você tem que olhar porque ele tem um valor muito além do preço que está ali por trás. É uma transformação. Exatamente. Quem não quer acordar de manhã e ver que não precisa se encher de maquiagem, né? Quanta coisa a pessoa deixa de fazer porque ela precisa ficar se escondendo. Então isso daí entra também no empoderamento. Existem muitos profissionais da área da beleza que precisam se empoderar no sentido de saber se impor e saber se posicionar diante do seu cliente na hora de negociar, na hora de mostrar o seu serviço, às vezes está com medo de, eu tenho que fazer uma promoção, eu tenho que baratear, ou eu tenho que entrar naquele jogo ali do outro. Isso, né? Porque eu tenho que finalizar isso aqui e a pessoa tem que sair muito satisfeita com a minha entrega. Exatamente. E às vezes ela pensa, mas ela também não está saindo satisfeita. Né? Se ela baixa o preço dela, se ela está indo contra aquilo que ela se preparou para fazer, ela também não está saindo satisfeita. Então não está sendo um ganha-ganha. E acontece muito assim, por exemplo, eu trabalho com despigmentação de sobrancelhas, remoção, né? Então acontece muito às vezes da pessoa chegar para mim e falar assim, eu fiz um lugar que estava tão barato, não necessariamente, tá, gente? Isso aí não é, a gente não vai generalizar, mas acontece muito a pessoa chegar, eu fiz um lugar que estava tão barato e daí acabou, né? Então assim, por quê? Porque a pessoa que vende algo muito barato, o que vai acontecer? Como a Cláudia falou, ela vai sair, ela também vai estar descontente, ela vai realizar aquele trabalho sem motivação nenhuma, né? E daí lá no íntimo dela, infelizmente, ela vai pensar assim, mas também cobrei tão barato, não e vai vou ganhar ficar pouco, aqui. E aí ganha pouco, trabalha muito, provavelmente, para poder... Exatamente. Né? Então, assim, é um amontoado de coisas. Acaba sendo, assim, um efeito cascata. Sim. Se você cobra um valor que você acha justo, digno, vai cobrar um valor justo, automaticamente vai também entregar um resultado igual que você ofereceu, ou prometeu, ou melhor até, e automaticamente virão novos clientes, né? Isso, exatamente. Com toda certeza. Ô Cláudia, eu quero saber um pouquinho de você. Deixa eu só responder aqui nossos boa tardes. A Mariana mandou boa tarde para nós. Boa tarde, Mariana. Mariana é minha filha. Que mora no Sudoeste, tá sempre ligada com a gente. A Juliana mandou oi, lindezas, a Juliana Souza, que já esteve com você. A Juliana do Leite. Ju, sim, maravilha. Mariana mandou, esse tratamento é ótimo para melasma, que diferença, que ela adorou. E a Ju mandou um elogio para você, disse que você é uma mulher incrível. Que linda, obrigada, Ju. Maravilhosa. Ju já foi minha convidada lá no podcast Jornada Múltipla. Conta pra gente um pouquinho desse podcast Jornada Múltipla, menina. Como que nasceu esse bebê? Vamos lá. Quanto tempo tem? É muito bacana falar sobre isso, porque a Jornada Múltipla já existe há 7 anos, né? E o podcast ele veio com uma possibilidade de ampliar o canal de comunicação, principalmente porque nós estávamos na pandemia. Né? Então, a partir do momento que a gente entrou na pandemia, o único canal de comunicação era o online. E o podcast veio bem nessa época. Na verdade, assim, ele surgiu. Eu tenho um sócio, né, no podcast Jornada Múltipla. Eu fui gravar um curso de gestão comercial para uma escola de negócios. E aí, na hora de gravar ele, né, o meu sócio hoje era a pessoa que estava gravando, era o videomaker, né, do curso lá. E aí a gente se deu super bem ali na câmera, eu com conteúdo e tal. E aí passou uns dias, eu marquei ele, porque postei que estava ali e tal. E ele começou a ver meu trabalho, também começou a acompanhar o trabalho. Aí ele me chamou e falou, olha, eu tô abrindo um estúdio de podcast e um dos segmentos que eu quero fazer é o segmento feminino e você já faz um trabalho incrível, gostei, acho que tem a linguagem, eu queria te fazer uma proposta, você quer ser minha sócia no podcast? Que legal. Então assim, era uma coisa, não vou dizer que eu almejava um podcast, mas eu queria sim ampliar os canais, trabalhar com conteúdos em outras redes, né, não só no Instagram, que é o principal, e o curso online, quando a pessoa tem acesso ao curso, enfim. Eu sempre estive nas redes, sempre fiz live e tudo mais. E aí a gente começou em 2021, então falei, bom, vamos lá, vou chamar, quem que a gente vai chamar? Meia pandemia que aceite, e aí tem um desafio, porque minhas alunas, elas são espalhadas no Brasil inteiro. Mas aí tinha o desafio e agora? Tem que ser aqui na região, tem que ser presencial, a nossa ideia era sempre fazer o presencial. E aí eu chamei 3 amigas empresárias, eu falei, bom, peraí, deixa eu chamar 3 empresárias com o objetivo de trazer suas histórias também, de trazer sua trajetória e o seu conteúdo para inspirar. Para quem assiste, você deve ter várias aqui, que assiste e fala, poxa, gostei dessa história, olha que bacana, bem na minha área, nossa, não tinha pensado nisso, olha, deu certo para ela, é um caminho que eu também posso, então a ideia era essa, né, inspiração. Aí elas participaram comigo, deu muito certo, a gente fez o ano de 2021 inteiro gravado, começamos a ter bastante audiência, o pessoal vinha, escrevia no Instagram e tal.
E aí chegou o final do ano, a ideia era assim, vamos fazer uma temporada, se funcionar a gente segue. E aí a gente chegou no final do ano e super deu certo, né? Então em 2022 a gente optou por ir pro ao vivo, então a gente faz ao vivo todas as terças, né? Aí só não saiu ao vivo ontem porque foi feriado, e a gente gravou antes por conta das convidadas, mas o episódio saiu no mesmo horário, e aí a gente começou a fazer ao vivo. Então 2022 a gente teve todas as semanas ao vivo, foi bem desafiador, mas tivemos bastante convidadas relevantes a nível Brasil e até internacional, isso foi muito bacana. Parabéns! E aí, esse ano a gente entrou pra 3ª temporada com tudo, então assim, em março agora, que é o mês da mulher, a gente tem várias convidadas super bacanas que vão estar com a gente. Show de bola. Então o podcast surgiu disso e ampliou de fato os canais, né? Ele acaba trazendo muita gente que eu nem imaginava ali pro nosso Instagram, pro meu Instagram. As convidadas, né, que participam acabam trazendo muitas pessoas da rede dela, a audiência dela. Então tem sido muito bacana. E eu amo, adoro ir lá contar história. É legal estar do lado de cá, mas legal, é muito bom você dar uma foto da outra pessoa, muito gostoso. Né? Eu falo assim que o podcast, ele apareceu, caiu na minha vida, né, de uma maneira surpreendente, porque assim, eu almejava fazer uma maratona de lives com alguns profissionais da área da beleza, contando suas histórias. E até comecei a fazer. E era bem na época da pandemia também. Comecei a fazer e daí fui convidada para participar de um podcast com a Juliana Souza. E depois que eu participei, na Rádio Portal mesmo, eu falei, gente, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. Eu quero fazer, eu quero conversar com as pessoas assim, ó. Convidada, eu vim como convidada e me legal. apaixonei. Ai, porque assim, eu estava vinha nessa batida das lives, né? Porque foi uma coisa assim que veio muito forte na época da pandemia. Sim. E todo mundo live. Falei, eu também vou fazer. Tava difícil até competir, né? Os horários. Tava difícil. Ainda hoje não é muito fácil, mas assim, confesso que foi bem mais difícil. Sim. Já, né? Eu já teve noite assim, de eu assistir, passar mais ou menos, e por 12 lives um pouquinho, em cada uma para poder ver um pedacinho de cada, porque todas eram interessantes. Sim. Mas aí eu comecei com esse projeto de lives, comecei fazendo live, e daí quando eu participei do podcast, eu falei, meu Deus, eu não quero uma pessoa na tela. Eu gosto de fazer live, faço ainda, mas isso aqui, ó, isso aqui é maravilhoso. Sim. Ouvir é incrível, assim, eu acredito que você vai me entender perfeitamente. É incrível como a gente sai renovada aquele dia. A cada história, né? A cada história, você sai com aquela história fresca na tua mente, você ouve a trajetória da pessoa, é muito lindo, gente. Sim. Eu com o podcast... Sem contar as amizades e o network, exatamente. Né? Nossa, assim, e amplia demais, demais, assim. E daí quando eu comecei a assistir o seu podcast, eu falei assim, gente, está no caminho certo. É isso mesmo? Sim. E daí assisti e assisto várias vezes, recomendo, pessoal, Jornada Múltipla, é maravilhoso o podcast da Cláudia. E daí, assim, quando eu comecei a assistir, assim, que daí eu comecei a me inspirar, né? Já tinha feito, mas daí eu te descobri, né? Eu olhei lá e falei, não, eu tenho que seguir essa menina. E aí, como é que você achou o nosso podcast? Na verdade, procurei como podcast mesmo. Falei, eu preciso de algumas inspirações, né? Sim. E daí é bem como a Cláudia falou. O podcast é interessante porque você nunca dá uma olhadinha. Você sempre entra, olha, e você olha mais um pouquinho, você olha mais um pouquinho, e você acaba se identificando com alguma história, com alguma coisa. Sim. Você encontra alguma coisa ali que bate com você, entendeu? Sim. E daí, quando eu entrei, eu olhei e falei, meu Deus. Então, assim, eu achei, lógico, é maravilhoso, eu sigo, me espelho em você, acho muito legal o teu trabalho. Obrigada. Então, assim, era justamente isso que eu queria. Sim. Foi uma coisa que a partir do momento que eu participei, eu falei, eu preciso ter isso pra mim. Sim. E no mesmo dia eu conversei com a Gi, e daí já falei, não, vamos conversar, e daí ela já toda pilhada, já vamos arrumar uma data, e fomos atrás, e agora vocês estão quanto tempo aqui já? Começamos em outubro. Ah, já tem tempinho. Bebê, vai fazer um ano. Esse ano vai fazer um ano, mas comecei em outubro. Sim. Mas também, assim, eu tenho muito orgulho em dizer, assim, que graças a Deus, toda semana estou aqui. Teve uma única semana só que eu falei que era a semana de feriado, que daí acabei fazendo 2 na outra semana. Mas estou conseguindo fazer toda semana ao vivo, tá maravilhoso. É um compromisso, é desafiador. Eu lembro que eu falava assim, aí o meu esposo falava, vamos para ao vivo? Eu falava, meu Deus, ao vivo? Porque às vezes a gente gravava, e tem pessoas que fazem isso até hoje. Eles pegam um dia da semana, vai lá, grava tudo, então você tem podcast, episódio para soltar por um mês. Uhum. Então não fica indo direto no estúdio. E às vezes a gente fazia isso, gravava lá 2 vezes na semana e ficava vários dias, né?
E o ao vivo não, você tem que estar lá naquele dia e horário e tal. Mas é diferente, né, Cláudia? Mas é diferente, não volto pro gravado. Começa por isso aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente tem mais comentários aqui, ó. Fernanda mandou palminhas pra nós. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Fernanda. Acredito que meu filho também tá assistindo. Ai, que gostoso. A Juliana mandou. Fabrício, um excelente profissional. Fabrício, seu sócio? Ah, a Juliana conhece ele, verdade. Inclusive, ele que me indicou a Juliana pra ir pro podcast, quando ela esteve com a gente. Que legal. De Sá, assessoria e secretaria remota. Oi, Ângel. Oi, Clau. Curtindo o episódio aqui. Seja bem-vinda. A de Sá é a Jaque, minha secretária. Que legal. Ela participa de tudo, super parceira. Facilita a minha vida. A Jaque, você conversou com ela, né? eu tenho conversado. Sim, Tudo bem, Jaque? Prazer você aqui. A Juliana mandou assim, ó. O melhor do podcast é essa interação presencial com o participante. Olho no olho, com certeza. Não, isso aqui é diferente, né? Sim. Esse calor aqui é muito bom. A Mariana a mãe mandou mensagem falando: quero um podcast, vou começar. E deu tudo certo, né? Na verdade, eu falei pra Mariana, no dia que eu participei, eu falei assim: filha, quero um podcast. Mãe, não quero, vou fazer, já conversei com ela. Quero um podcast pra chamar de meu. Tipo assim, gente, pra mim é uma realização. Show. De verdade, uma realização. E é legal, assim, daí o ano passado, né, eu sempre tenho muitas ideias e o Fabrício é muito parceiro. Vamos fazer um podcast assim, vamos fazer assim, e ele topa. E a gente levou o podcast pro palco dos nossos eventos presenciais. Então a gente fez em 3 cidades diferentes. A nossa último evento foi no Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que aconteceu aqui em Curitiba, né? Aqui eu falo que é São José, mas é tudo próximo, né? Que aconteceu em Curitiba, e os 3 a gente levou aí pessoas bem relevantes pro palco, contando um pouco da história dela, com o público, com a audiência, é meio que um programa de TV, assim, com plateia, né? É muito legal. Foi muito legal. E a gente teve uma repercussão muito grande, assim. Tá muito show. Muito bacana. E é uma coisa assim que tá muito em alta, e se Deus quiser vai se manter durante um bom tempo ainda. Pessoal, a gente vai ter que chamar um intervalinho, continuem comentando, comenta aqui, faz pergunta pra Cláudia, tá? Se tem pergunta pra Cláudia, manda a pergunta aqui, manda teu boa tarde aqui, vai interagindo que a gente vai respondendo na medida do possível aqui. Daqui a pouquinho a gente volta pro segundo bloco. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. O uso de aplicativos digitais de pagamento é cada dia mais frequente. As pessoas desejam métodos mais ágeis, práticos e seguros para pagar os estabelecimentos que fazem parte da sua rotina. O seu negócio está acompanhando essas mudanças? A Cashbert é uma plataforma de carteira digital e administração de benefícios que chegou para digitalizar a forma como você recebe e efetua seus pagamentos. Veja como é simples. Você poderá receber pagamentos sem contato via QR Code ou diretamente pelo CTEF. Para confirmar a transferência, é só abrir a seção Recebimentos na plataforma. E pronto, o dinheiro estará no perfil da sua empresa em instantes. Com o dinheiro disponível em seu perfil, você poderá solicitar um resgate para sua conta bancária, transferir para um perfil de usuário já cadastrado na plataforma ou ainda pagar outro parceiro que já utilize o aplicativo Cashbert. Simples, né? O seu estabelecimento também poderá ganhar mais visibilidade quando forem publicados conteúdos promocionais que aparecerão ao usuário na primeira tela do aplicativo, na seção Novidades. Tudo isso por um valor adequado ao seu empreendimento e com taxas debitadas somente quando um usuário optar pagar via Cashbert. Sim, nossa plataforma é super fácil de operar, mas a gente oferece um treinamento para garantir que seus colaboradores não terão dúvidas quando ela estiver em uso. E se ainda assim vocês precisarem de ajuda, nosso suporte está à disposição, via WhatsApp ou telefone, enfim, o que for melhor para você. Descomplique sua rotina com uma plataforma que é prática, digital e segura. Receba pagamentos de forma mais ágil com Cashbert parceiros. Quantas plataformas diferentes você usa para fazer os pagamentos de benefícios aos seus funcionários hoje? Quantas reclamações você já ouviu sobre a demora para começar a usar o Vale Alimentação, Vale Refeição ou Vale Combustível nessas plataformas? E se existisse uma plataforma única e sem taxas
para distribuir o pagamento de todos esses benefícios num lugar só? Apresentamos o Cashbert Empresas, a plataforma que vai descomplicar a sua rotina. Adicione benefícios na modalidade desejada, consulte extratos gerais ou individuais e ainda visualize relatórios completos. Ofereça uma ampla rede de postos, restaurantes e supermercados para que o seu funcionário escolha onde aproveitar os benefícios. Mesmo com uma plataforma super fácil de usar, a gente oferece um treinamento para garantir que você não terá dúvidas quando começar. E se ainda assim você precisar de ajuda, nosso suporte te atende via WhatsApp ou telefone, o que for melhor para você. Descomplique sua rotina com uma plataforma que é prática, digital e segura. Basta um cadastro rápido para que sua empresa possa oferecer os benefícios e os colaboradores comecem a usar imediatamente. Torne sua rotina mais digital com Cashbert Empresas. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Estamos de volta para o nosso segundo bloco, mais um pouquinho de bate-papo. Tá bom, né, gente? Tá muito bom. A gente esqueceu até no intervalo aqui, ó. Os patrocinadores estavam batendo na porta já. Ei, como que é? Não vou chamar intervalo, não? Daí... Porque realmente tão bom que tava o papo. A gente engatou no papo aqui. Não é, mas é uma conversa muito interessante, principalmente muito produtiva, né? Falar de ajuda, falar de empoderar, falar de ajuda ao próximo de um modo geral, né? A ajuda, seja a homem, a mulher, a criança, a idoso, ajudar o próximo, eu acho que é uma coisa assim que você... É um rastro que você deixa na tua vida de coisa boa, né, Cláudia? Traz significado, né? O que nós seríamos se a gente não ajudasse o outro, se a gente não... Qual que é o sentido, o porquê de você passar por aqui se você não ajudar ninguém? Sim, né? Exatamente. Não, realmente não adianta. Ô, minha linda, conta pra gente, assim, um pouquinho dos seus projetos agora para 2023. Conta pra gente como que tá o teu mês da mulher, agora, mês que vem já, mês de março. Conta pra gente se você tem alguma novidade. Eu falo que o mês de março pra mim é igual Natal para comerciante, né? Sempre tem mais movimento. Porque as empresas, a sociedade acaba olhando mais para a temática da mulher, para a questão do empoderamento feminino no mês de março. Então, geralmente, março é bem tumultuado para mim. Então, tem projeto de lives durante o mês de março todo, tem projetos de convidadas especiais para o nosso podcast, que eu não vou dar spoiler aqui, mas o spoiler que eu posso dar é que vai estar muito bom mesmo. Não percam, verdade.
E eu sempre tenho algumas palestras dentro de algumas organizações. Então, todo mês de março eu faço bastante palestra em algumas organizações. E vai ter um lançamento também, eu vou fazer um lançamento especial. Eu tenho um curso online que é a Jornada da Autoliderança. O foco principal desse curso é justamente desenvolver a autoconfiança da mulher, através, inclusive, de um método, de algumas ferramentas, para ajudar ela a dar alguns passos. Ela entende que ali, a gente tá falando aqui no bastidor, que muitas vezes ela não sabe exatamente o que ela quer, mas ela já sabe o que ela não quer. Já sabe o que ela não quer, exatamente. Né? Já é meio caminho andado, né? Já é. A gente tava falando aqui que 50% do caminho é o primeiro passo. Por quê? Porque é o mais difícil. É aquele salto maior que você tem que dar. Exatamente. Mas quando você dá, você vai ajustando no meio do caminho. Então, a Jornada da Autoliderança é um curso que eu criei. Como eu trabalho com mulheres já há 7 anos especificamente, na verdade eu trabalho há 10 anos, mas há 7 anos existe a Jornada Múltipla, que foi o nome que eu dei para o projeto que na época eu queria iniciar, né? Eu já há muito tempo venho entendendo quais são as principais dores das mulheres. Claro que a maior parte delas é as mesmas que as minhas, mas baseada inclusive em pesquisas que eu fiz com elas. Na época eu queria criar um curso que ajudasse a empreendedora no posicionamento e na liderança. Era isso, que é a minha especialização. Eu sou especializada nisso, em desenvolver líderes. Não faço isso só com mulheres, eu faço consultoria dentro de algumas empresas também para homens, e vejo essa grande diferença por isso, né? E é tão bacana que os homens que eu empodero, os homens, né, que eu desenvolvo na liderança, eles trazem as esposas. Olha que legal. Muito, muito, muito comum que as mulheres passem a me seguir, né? Eles eu atendo lá no corporativo dentro da empresa, aí eles indicam lá minhas redes sociais, meu Instagram, e as mulheres deles vêm e às vezes participam dos meus cursos também. Legal. Então, em março eu vou fazer um lançamento especial, por quê? Eu vou deixar ele mais acessível para que o máximo de mulheres tenha acesso. E ele é um curso simples, rápido, prático, com poucos vídeos, mas muita ação. Então ele tem ferramentas onde você vai agir mais ali, vai depender de você, do que de fato ficar assistindo videoaula. E eu criei ele já faz uns 6 anos que ele existe, baseado nisso. Quando eu comecei, eu falei, bom, então vou ajudar as mulheres no posicionamento. Quando eu fui pro campo, que eu comecei a entender elas de verdade, que eu comecei a fazer pesquisas, que eu comecei a identificar problemas, eu percebi que estava um passo antes. Não é só o posicionamento, não é só técnicas de liderança, de equipe. Ela precisa trabalhar o primeiro, que é a autoconfiança. Exatamente. Então, por falta de autoconfiança, ela não consegue fazer um feedback, eu estava comentando isso aqui contigo, né? Por falta de autoconfiança, ela não consegue crescer, expandir o negócio dela, porque ela não consegue cobrar, porque ela não consegue se posicionar, porque ela não consegue demitir, sair de relacionamentos que são tóxicos, de negociações que não vale a pena, né? Desistir de negociações que não vale a pena. Então, eu percebi isso. E aí foi quando eu criei a Jornada da Autoliderança. Então, ele já tem todos esses... Ele, na verdade, ele existe no online gravado, que foi quando ele foi para a plataforma. Foi em 2019, no final de 2019. Tanto que ele ainda não tinha sido lançado. E quando veio a pandemia, eu sempre fiz muito trabalho presencial e palestra e fiquei segurando o lançamento do curso. Já entregava as mentorias ao vivo, mas aí eu gravei, né, toda a metodologia e falei, bom, vou lançar isso como um curso online. E aí veio a pandemia, foi cancelar todos os meus trabalhos. E aí eu falei, e agora? Eu falei, bom, agora eu tenho tudo, eu tenho toda a estrutura online, a plataforma já existia, é a hora de lançar. E assim, ele foi muito bacana ver que as mulheres que na época se tornaram alunas da Jornada Múltipla tiveram uma reviravolta num período mais difícil, que era estar dentro de casa, perder o controle. Eu tive mulheres que tiveram que fechar seus estabelecimentos, né, que trabalhavam com eventos, por exemplo, e não tinha mais evento, e tiveram que se reinventar, ou tiveram que entender e fazer aquela transição do, ok, isso aqui não dá, nesse momento financeiramente eu não consigo sustentar isso, mas como é que eu lido comigo e com a frustração para me reinventar, para criar um novo negócio? Para ajudar esses homens. Exato. Também, né? Porque é incrível, assim, a mulher, de um modo geral, ela tem, assim, essa coisa de trazer para si, né? Ela traz para si o problema e o estresse do marido, o problema e o estresse do filho, o problema e o estresse do trabalho. Não que os homens não passem por isso, mas as mulheres muito É por mais. causa daquela função de ser o filtro. Uhum. É como se ela filtrasse tudo. Exatamente. E ainda ela tivesse que isso administrar mesmo. Tudo isso. Por isso que Jornada Múltipla é muito... e o nome muito, surgiu para isso. Cabe como uma luva, né? Jornada, lidar com tudo isso. Ela tem tudo isso e ainda ela tem que ser ela mesma. E ela quer fazer bem feito tudo. E aí lidar com tudo isso, então acaba que a autoestima... Você perde o controle de algumas coisas e a autoestima fica abalada. Então... E tem aqueles fantasmas internos ainda, né? Que é tipo, tô gorda, tô feia, meu cabelo, não sei o que, eu tenho que ficar bonita para, sei lá, meu marido, ou meu namorado, ou minha namorada. Para a sociedade. Para a sociedade, de um modo geral, isso, né? E acaba esquecendo que, na verdade, ela precisa ficar bem para ela.
É isso que ela esquece. Exatamente. Então nós temos muito isso da culpa, de Sim. trazer assim, acontece muito, né? Acontece muito, tipo, mas fulano me traiu. Mas fulano me traiu também, mas também, né? Eu tô gorda, mas eu tô feia. Isso, caramba, eu falei isso esses então, dias. Assim, acontece muito isso, porque eu sei que eu tô falando, né? Tipo assim, da pessoa olhar às vezes o que aconteceu na vida dela e ela olhar e ela ainda trazer a culpa pra si, porque de alguma forma se ela tivesse sido, não, mas se eu tivesse sido melhor, mas se eu tivesse sido, então assim, isso muitas vezes é o que impede. E até dispor isso, né, pro esposo que seja, olha, eu não tô me sentindo, na verdade quando trai aí é uma outra questão, mas olha, eu tô vendo que alguma coisa não tá bem comigo, talvez eu realmente não estou contribuindo, mas me ajuda aqui, me ajuda nisso. Eu tô muito atarefada, consegue absorver alguma coisa? Porque eu digo que quando a mulher, ela cuida da casa, geralmente quando ela é casada e cuida de casa e filhos, ela trabalha tanto quanto o homem numa outra função que é importante pros dois. Então ele faz a função, sei lá, que se a mulher não trabalha fora, né? De estar fora, de aguentar chefe muitas vezes, ou de ter que tocar uma empresa para trazer o dinheiro, e a mulher faz o papel de vai tranquilo que aqui eu cuido. Tem o lado de educar os filhos, que são pessoas que... Administrar tudo. Né, a casa, o dinheiro muitas vezes que o homem traz, se não for bem administrado, que às vezes nem ele consegue fazer isso, né? Também não funciona para uma família. Então, hoje eu tenho um relacionamento muito saudável e a gente conversa muito isso. Tem coisas que da carreira dele que ele fala, eu falo, não sei se eu vou lidar muito bem com isso na sua carreira. Ele fala assim, cara, tem que estar muito bom pra você. E aí ele fala, eu vou fazer dessa forma. Mas você tem toda a liberdade de não querer participar disso ou não me apoiar nisso, porque não é o que você se sente bem. E eu faço a mesma coisa. Então, a nossa conversa é sempre assim, nós dois temos que ter uma vida individual muito boa para que nós dois sejamos muito bons um pro outro. Exatamente. Eu tô feliz porque eu realizo todas as minhas vontades. Ele é feliz porque ele realiza as dele. Então, nós dois, a gente se complementa. O que a gente vê muito? Um querer que o outro se anule para que as coisas deem certo. Exato. Então eu sempre falo, a tua vida individual, os teus planos, claro que você vai conectar com uma pessoa que faça sentido, que tenha os mesmos objetivos que você, porque senão vai para um lado e outro vai para o outro, não funciona. Mas você tem que estar muito bem resolvida com aquilo que você quer e compartilhando isso, né, com o seu parceiro, e ele tem que torcer tanto quanto você pro seu negócio. Agora, se alguma coisa não vai bem, às vezes realmente, sei lá, o homem tá mais animado na relação que a mulher, por N situações, e ela não tá feliz, contente com aquilo, ela tem que também ter, às vezes ela não tem liberdade, mas às vezes ela não tem coragem de dizer, olha, eu não tô afim de fazer sexo hoje, eu não tô legal, me ajuda. A mulher, você concorda comigo como mulher? A mulher, ela tem essa dificuldade, essa trava, esse bloqueio na hora de mostrar a fragilidade dela com relação a marido e filhos. Eu sei o que eu tô falando. Tipo assim, essa coisa de, olha, não tô dando conta, tá? Você não quer não parecer, não quer parecer que não tá dando conta. Olha, porque a gente às vezes fala do homem, né? Por exemplo, o homem tem que ser forte, ou ele demonstra força, ele não quer demonstrar. Às vezes nem é isso, né? A mulher, muitas vezes, ela se esconde atrás de uma força que ela nem tem toda aquela força. Então, assim, nós não podemos esquecer, primeiramente, que somos seres humanos, só para começar. Não somos um robô, né? Não, nós somos seres humanos. E nós temos que ter, gente, existe um charme, existe uma doçura, sim, na fragilidade da mulher. Não é errado, Não, e o fato de você demonstrar a fragilidade muitas vezes, você entender e você mostrar e abrir para o teu parceiro, para o teu companheiro, falar para ele, olha, eu não tô dando conta, preciso de ajuda aqui, olha, eu tenho meus fantasmas internos aqui, não tô dando conta nem com eles, porque como você falou, é muito individual de cada um. Você precisa, para que você ajude o outro, você precisa estar bem. Precisa estar bem. Né? Então, como é que eu vou dar força, vou apoiar, vou segurar a onda, vou cuidar da minha família, vou dizer para ele, vai que aqui eu dou conta, você não dá conta, eu não tô dando conta nem de mim. Exato. Então, muitas vezes falta isso. E às vezes até o relacionamento... Por outro lado, daí o homem às vezes vendo aquilo vai tudo ladeira abaixo, não sabe se de repente o problema é ele. Então é um amontoado de coisas. É incrível assim como uma conversa aberta, como você se autoaceitar e dizer para o outro o que tem de errado. Muda tudo, né? Muda tudo. O diálogo muda tudo. Entendeu? Muda tudo. Não é um me aceite como eu sou, ou de repente, você casou comigo, você já sabia que eu era assim. Não. Ou então, né, o homem olhar e falar assim, agora já casei mesmo. Não, eu acredito assim que... gente, uma vez eu ouvi que o casamento,
o que faz um relacionamento acabar é a admiração. E depois eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, mas será que é admiração? É admiração. Quando você fala de admiração, a gente fala muito em beleza, né? Por quê? Você não admira mais, você não elogia mais. A mulher precisa se sentir admirada, precisa se sentir elogiada, bonita, independente de como ela esteja, da idade que ela esteja. E o homem também. Então, assim, às vezes, você admirar a pessoa, mostrar a admiração que você tem por ela, é válido. Então, você também tem o direito de chegar para ela e dizer, o que está acontecendo? Você sempre foi assim. Não como cobrança, mas como admiração. Eu sempre admirei isso em você. O que está acontecendo que isso está se apagando? Né? Sim, e a pessoa, por outro lado, ter a humildade de admitir, realmente, estou pecando nisso daqui. O problema é que muitas vezes as pessoas enxergam como, nossa, mas não está bom assim? Né? Exatamente. Então, assim, faço tudo. E estou fazendo tudo e ainda não está bom? E aí vale a máxima, né? Às vezes você está fazendo tudo na tua vida em várias áreas. E não tá indo pro lado que você quer, e não tá caminhando. Então, a gente não fala isso. Se você quer resultados diferentes, você não tem que ter uma atitude diferente. Exatamente. No relacionamento é a mesma coisa. Eu faço tudo. Não tá bom, peraí, deixa eu entender. Né? E aí, os dois lados, eles se desarmam. Às vezes, um é mais forte do que o outro na relação. Ao invés de eu querer competir, porque a pessoa é mais forte, porque ele lida melhor com os seus próprios sentimentos, com a vida, enfim. Eu digo e falo, olha, eu admiro esse teu jeito de ser, eu gostaria de ser assim como você. Me ajuda, como que você lida com isso? E isso é tão bacana, mas parece bobagem, mas a maioria das pessoas não tem esse tipo de conversa. E não vira uma admiração? Total. Porque se você olha para a pessoa, se você admira a pessoa que está com você, se você está aprendendo, você está mostrando para ela que você está aprendendo com ela. Isso é maravilhoso. Exatamente. Né? Com os filhos, às vezes, a gente tem... Eu trabalho muito a liderança, né? E eu confesso que minha maior dificuldade era assim, na maternidade envolve a tua emoção. Então não adianta eu pensar tecnicamente como que um líder pode se posicionar, que a técnica é praticamente a mesma com os filhos, se a minha emoção está envolvida. Então eu sempre tenho que fazer o esforço de olhar de fora. E aí, porque existe o medo de você perder a mão com o filho, de você ser amiga, de você mostrar a tua vulnerabilidade e perder o respeito dos filhos. E é uma linha tênue, porque filho sempre vai estar ali no teu limite. Se você demonstra um pouquinho de fraqueza, ele avança um pouquinho mais, não por mal, mas é natural que aconteça isso. Mas você saber lidar com isso é assim, você mostrar força quando você tem que ser forte, mas na hora você não precisa estar sendo forte o tempo inteiro. Na hora que você tiver com dúvida, né, se sentir mais vulnerável, você abrir isso para eles e eles vão te entender e vão te compreender. Eu falo que a vida é uma eterna construção e desconstrução. Você constrói, né? Você constrói um castelo, aí você vê, puxa, cheguei aqui, não é muito bem isso. Então, peraí, deixa eu desmanchar. Você não faz isso quando você vai lá na areia? Não é essa portinha aqui, não é desse jeito. Relacionamento é assim, com os filhos é assim. Eu vivo desse jeito. Às vezes eu sou um pouco mais exigente, autoritária, daqui a pouco eu vejo e falo, opa, tá demais, deixa eu dar uma amenizada. Aí eu abro demais e começo a passar por cima, eu falo, opa, peraí, estão perdendo, né? Estão perdendo a mão aqui. E hoje em dia com o excesso ou com a fartura, vamos dizer assim, de informações, né, que hoje a gente tem muita informação, eu acho que está bem mais fácil esse acesso, né? Acesso com os filhos, você consegue jogar mais abertamente, você consegue mais falar. Eu falo isso porque, assim, eu venho de uma geração, sou de uma geração onde os pais apenas falavam e os filhos calavam. Exato. Entendeu? Era a cultura da época. Você não foi incentivada a se entender como pessoa. Não. Eu falo assim, eu vim me conhecer depois já de bem adulta. Então, assim que eu comecei a ver as coisas de uma outra forma. Tanto é que eu tenho 3 filhos, né? O meu filho mais velho, de 30 anos, foi criado de uma forma, minha filha de 25 de outra forma. Diferentes fases da sua vida. E minha filha de 11, que vai fazer 12, de outra forma completamente diferente. Eu falo assim, o amor é o mesmo, mas a criação foi completamente diferente. Sim. Porque eu olhava, aquilo era a maneira correta, né? Então, como você falou, é uma eterna construção e desconstrução. Eu construí e desconstruí várias vezes a minha forma de ver a maternidade, né? Sim, e quando eu tiver netos, que tá difícil, né? Diga-se passar, eu gosto de falar com a pessoa que tá assistindo, né? Acho que os dois, aliás. Quando eu tiver netos, eu acredito que vai ser ainda mais difícil, né? Porque é outra fase, já é outra. Você não tem aquela responsabilidade, sabe o que eu falo? Ser mãe é bom e é ruim ao mesmo tempo. Porque assim, às vezes você ama, eu falo isso, não tem problema nenhum em falar, eu amo meus filhos, mas tem horas que eu odeio ser mãe.
Porque tem horas que eu vou ter que cortar uma brincadeira porque chegou o horário de dormir, então eu vou ter que dizer não, e é chato isso, né? E aí você vai ter que ser eu falo, a chata do rolê, você vai ter que... mesmo que você, sei lá, é horrível isso, mas mesmo que você coma um chocolate de noite, você vai dizer assim, olha, não faz, você tem que ensinar o correto. Então, e o mais importante, né, que eu disse, mesmo de você comer um chocolate à noite e ter que dizer que não é bom, é você seguir aquilo que você fala. Então tem horas que eu vou ter que cortar e vou ter que contar uma coisa que eu também quero, sem responsabilidade eu quero fazer. O ficar acordado até mais tarde, o rir de uma piada. Uma coisa que você sabe que tá errado, né? E que você fala, não posso, porque é aquela questão da construção, meu Deus, eu não posso fazer isso. Porque, primeiro, a gente aprendeu diferente, a gente quer ensinar muitas vezes aquilo que a gente não aprendeu, mas ao mesmo tempo a gente tem que se aprender de novo. Então, ser mãe tem horas que é chato, fazer o filho insistir que o filho tem que seguir naquelas regras, naquele horário. Às vezes existem regras de escola, da sociedade, que não é exatamente o que você concorda, como por exemplo... O filho cansa de ficar sentado numa carteira ali, das 7 da manhã ao meio-dia. Você sabe que muita coisa que tá ali a pessoa não vai usar pro resto da vida dela. Nunca vai usar. Mas você tem que falar, olha, infelizmente essa é a regra, você vai ter que cumprir. Mesmo que você pense, putz, pra que eu fui estudar a fórmula de Bhaskara? Não vou dizer pra ele, você nunca vai usar isso pra sua vida, não faça. Eu não posso dizer isso pra ele. Então tem o lado ruim de ser mãe. E quando você se torna avó, acredito eu, você não tem a obrigação de educar. Alguém vai ter que dizer isso. A parte chata alguém vai ter que fazer. Exatamente. Você e vai aí você pode beber salada boa. Só a parte boa. Você pode deixar se sujar e depois se manchar a roupa, depois usar. Isso daí é bem aquilo do faça o que eu falo e não faço o que eu faço, né? Acontece muito com a Maria. A Maria fala assim pra mim. Às vezes eu falo pra ela assim, por exemplo, filha... não deixa a xícara virada pra cima na pia. Daí ela fala, mas você deixa. Eles vão questionar. Você questionava sua mãe nisso? Não tem muito... Nunca, né? Já levava uma ali numa chinelada que fosse. Então, assim, e hoje eles questionam. Às vezes, ela tá sempre pronta, assim, sabe? Apontando exatamente aquilo que eu fiz. E daí já aparece aquela mensagem na minha cabeça. Você não pode cobrar o que você não ensinou. Você não pode cobrar o que você não ensinou. Então, eu preciso ensinar para que eu possa cobrar, né? Só que assim... Não, aí você precisa se desconstruir, que às vezes você vem com o aprendizado que você teve desde a sua infância e você aprendeu assim, automaticamente você continua fazendo. Aí quando você está ensinando conscientemente, você sabe que não pode mais, você fala, meu Deus, eu também preciso ir lá e virar a caneca. Exatamente. E tipo assim, eu preciso primeiro aprender para ensiná-la, poder cobrar dela, né? Exato. Ou então, tem coisas que eu olho e falo assim, mas não. Eu na verdade mesmo, eu queria poder ter feito isso quando eu era criança. Isso. E daí você olha e fala, acho que eu vou deixar. Exato. Você meio que se realiza assim no filho, né? Porque são coisas que eu olho que jamais eu fazia, mas eu iria fazer aquilo pra minha mãe, tadinha. Mas era o jeitinho dela amar e de educar. Mas tinha coisa que eu não gostava. Não, gente, não, exatamente. Eu não gostava daquela imposição, daquilo assim, entendeu? Eu sei que tem horas, assim, hoje que, né, até a Mariana comentou ali, mas assim, tem horas, assim, que tem coisa que eu olho e falo, tá meio que demais, né? Na minha época... Esses dias o meu filho falou, você não fala que eu tenho que questionar as coisas? Sim, eu falo. Exatamente. É verdade, agora é comigo. Sim. A minha filha fala, a mais nova fala, ué? Você fala que eu tenho que falar o que eu tô sentindo. Aí quando eu falo, você fica comigo? Não, eu acho que esse é o desafio maior, assim, na maternidade, né? Porque você quer incentivar e empoderar eles de uma forma que você não foi empoderado. Você aprendeu ao longo do caminho, mas você não foi, né? Como criança. E aí, a hora que volta, às vezes você empodera eles agem de um jeito. Aí você também tem que aprender a lidar com a reação, que não foi aquela que você... Na verdade, Cláudia, eu acho que a gente não tá tão empoderado o suficiente para aguentar o empoderamento dos filhos. Você tem que, na verdade, você tem que se empoderar o tempo todo para aguentar. Um pouquinho mais. E essa geração é diferente. Então, por isso que quando eu falo que a mulher não foi empoderada, de forma geral, as crianças não eram, né? Claro, os homens, a partir de uma certa idade, já foram, sim. Mas as crianças não eram. Ninguém, na nossa época, assim, ninguém podia ficar questionando muito. Era o chato da sala de aula, era intrometida, pra que ficar perguntando?
E hoje, e aí o que aconteceu? Porque a gente veio de uma geração que aceita tudo, de uma geração que não bate de frente quando o seu preço não tá, não tá de acordo com o que você gostaria. Tem isso também. É isso que as mulheres, principalmente as mulheres que me seguem, o perfil de mulher pro qual eu falo, pro qual eu me comunico, é justamente que vem com essas questões da própria criação. Exatamente. Então não é só o fato de ser mulher ou não, mas a criação, a cultura, a sociedade em si, né, já foi te formando para ter esse tipo de reação. Não pode incomodar, você tem que dividir tudo. Tem horas que você não tem que dividir, tem horas que você não quer dividir. Você pegou um brinquedo agora, você tem que o tempo todo estar dividindo. Você pode combinar, deixa eu brincar um pouco, depois você brinca. Você não tem que o tempo todo estar fazendo. O tempo todo ceder, né? Você acostuma a ceder. Outro dia eu recebi uma psicóloga aqui que ela trata bastante assim dessa questão da autoestima e tal. E daí a gente estava conversando sobre a timidez. E eu guardei uma frase que ela falou, assim, um trecho do que ela falou, porque eu achei muito interessante. Priscila Maia, um beijo, Pri. Ela falou assim: por que algumas pessoas, não só mulheres, homens, mulheres, acabam se tornando tímidos? Porque quando nós somos crianças, principalmente essa geração que eu falo geração 80 para baixo, vamos colocar aí, 85 para baixo, né? Você ia na casa, tua mãe levava você em algum lugar. Antes de sair de casa, sua mãe falava o que pra você? Fica quietinha lá, tá? Não questione, não pergunte, não peça comida, não nada, fale que tá com fome. Isso. Se comporte lá, tá bom? Fica bem quietinho, se comporte, senão já sabe. Então, assim, você já saía de casa com aquela mensagem: fique quieta. Né? Então, assim, daí até a gente comentou, né? E criança não questiona adulto, criança não senta na mesa na hora que adulto, tem tudo às vezes a gente vai em alguns eventos, assim, daí eu chego lá, a Pri tá quietinha, daí eu chego, começo a conversar com ela e tal. Daí ela fala, eu começo a conversar depois que começa a conversar comigo, porque eu não vou puxar assunto. Ela fala assim, que essa mensagem, ela fica na tua cabeça. Por mais que você seja, eu sou uma pessoa que se não me der um freio, eu falo até, sabe? Então, eu amo falar, mas se não puxar assunto tem que te dar uma abertura. Comigo, tem que dar uma abertura. Sim. Porque se você não der o pontapé inicial, não começar a conversar comigo, eu não consigo chegar e já puxar assunto com alguém. Não consigo. Sim. Porque eu fico com aquilo. Eu cheguei num lugar estranho, deixa eu ficar quieta aqui. Exato. Pra ver se alguém vem. Exato. Né? Então você guarda muito isso. Isso é importante entender, né? Não só homens e mulheres da nossa geração, como a gente tá falando aqui, tiveram essa dificuldade. Aí piora, agrava quando é mulher. Porque aí a mulher ainda dentro do sistema patriarcal que a gente fala, ela ainda tinha que obedecer mais do que o filho, o homem, o pai, e ainda todas as decisões dela vinham do pai para o filho. Tanto que o sistema do nosso casamento hoje, a gente fala que é do sistema patriarcal, é lindo, mas é a simbologia do homem entregando, pai entregando a filha para o marido. Ou seja, a partir de agora, aqui eu mandava, eu cuidava, eu dizia como fazia, eu estou entregando para você. Você que vai toma assumir posse. Esse cargo. Isso, essa é a sua posse. Né? Eu sei que é lindo, talvez eu esteja desencantando muita gente nesse momento, tá? Então, mas essa é a realidade, né? Então, a realidade é que a gente ia abrir a caixa preta aqui. A representação é essa. Eu tive o meu primeiro casamento, ainda não me casei novamente, tem uma pessoa, se eu for casar, talvez eu faça esse formato. Claro, não tem problema nenhum, só porque eu sei que é isso. Hoje não significa isso na minha vida. Não. Entendeu? Mas eu não tô dizendo que você agora tem que desencantar com, nossa, Cláudia, então você é uma feminista que não quer mais. Não, eu casaria de novo assim, não tem problema nenhum. Mas o que eu tô dizendo é que só pra gente entender que o sistema, né, a simbologia do casamento é justamente isso. Então, tanto que as leis estão aí para demonstrar isso, que a mulher, desde que quando começou a poder votar, ou ela era autorizada pelo marido, ou ela não podia votar. Né? Tudo tinha que ter autorização. Existem países que até hoje, né, a mulher, para ela se consultar, para ela fazer uma viagem, ela precisa da autorização do marido. Isso não é só em outro país, isso era para nós aqui no Brasil. Então hoje a gente consegue vir aqui e falar do que a gente quiser, mas não era assim. Então, não existia essa liberdade de expressão. Esse não é um conto de fadas, essa é a nossa realidade, entendeu? Então isso tudo não acontece mais, graças a Deus, mas fez com que a gente fosse formatada nesse sistema. E isso impede a gente que quando, o que é mais importante, é que quando a mulher não tem ninguém para fazer por ela, e na maioria das vezes é assim, não tem a pessoa que salva, o cara que traz o dinheiro para dentro da casa, o pai que cuida, o pai que transporta, quando ela não tem, ela tem que fazer sozinha. E às vezes ela foi criada para esperar por isso e na realidade ela não teve uma pessoa que fizesse por ela. Então ela não tem essa opção. A gente não está falando aqui para quem tem.
muito que bem, se você tem alguém que faz tudo pra você, que banca a sua vida, que tira tudo, não é pra você essa conversa. A conversa é pra quem não teve e tá tendo que lidar com isso, mas não foi criado pra isso. Exatamente. Então ela não tem essa Eu costumo chamar postura. de os dois lares, né? Então existe lá a matilha de lobos, né, e das hienas. Então eu costumo sempre falar isso. Se você analisar, não sei se você já ouviu essa conversa, já deve ter ouvido, a diferença que é de você ter sido criado num lar de lobos, num lar de hienas. Sim. Então assim, ambos são abençoados, são maravilhosos. Só que assim, o que a Cláudia está querendo dizer, na verdade, é a dificuldade que essa pessoa vai encontrar, uma dificuldade a mais, né? E muitas vezes acontece esse desencantamento, porque às vezes a pessoa teve tudo isso, chegou nessa fase do casamento, agora a gente vai voltar lá na nossa conversa que a gente iniciou do empoderamento. Então, por exemplo, a pessoa ela teve lá, foi criada num lar, né, pai cuidando da mãe e tal, beleza, foi educada para isso. Às vezes o lar foi incrível casou, pra ela, não teve foi problema. incrível, casou, tudo bem e tal, e daí o casamento não deu certo, daí ela se separou. Então daí é que acontece esse desencantamento. E agora? Eu fui criada num lar onde o homem cuidava da mulher, não porque ele tinha que cuidar da mulher. Tava tudo bem, tava tudo certo. Até então, meu casamento também tava tudo certo. Mas aí não deu mais certo e agora... E muitas vezes, gente, por favor, entendam. O lado financeiro conta muito na hora de você dar o primeiro passo. Porque se você não tem uma independência financeira, por diversas vezes, eu duvido que nenhuma mulher se identifique com isso. Isso demora muito para que você tome certas decisões, para que você saia de casa, para que você pense, não, eu preciso seguir a minha vida. Olha, eu já tive, né, eu faço grupos de mulheres, mentoria, tenho curso online, tenho a comunidade e faço atendimentos individuais, né, mentoro mulheres, como eu disse, homens e mulheres, mas a gente está falando aqui da mulher especificamente. E eu já atendi mulheres que eram de uma condição financeira extremamente elevada, não classe média, classe alta, que estava ali fazendo um processo de desenvolvimento justamente porque tinham a vontade de ter uma loja online, um pequeno negócio, não precisava para sobreviver, para comprar roupa, para comprar sapato, para sair onde ela queria, para comer, para beber, ela tinha tudo. Mas ela não tinha liberdade de ser quem ela queria ser. Por exemplo, ela queria ter uma loja online de roupas, ela já tinha tido uma loja física, não deu certo com a sócia dela, e ela entendeu que o online estava funcionando muito bem. Ela desfez a sociedade e ficou com estoque. Então ela não sabia gerir aquilo, né, principalmente levar isso para o público para conseguir fazer vendas online. E aí, como é que eu vou cobrar, como é que eu vou fazer e tudo mais. Então ela começou um processo de mentoria justamente para isso, modelagem de negócio, que é o que eu faço com as empreendedoras. Tem uma ideia ou tem um negócio que não está indo muito bem, não sei para que lado que eu vou, aí eu ajudo elas nisso. Só que quando ela veio, a princípio ela veio para isso. Eu percebi, depois ela abriu, ela falou assim... a gente fez, ela falou assim, eu não posso falar que eu estou fazendo essa mentoria. Ela começou assim, na hora da negociação do pagamento, ela falou, não posso, por isso eu não vou pagar à vista. Eu queria pagar à vista, eu tenho condições de pagar à vista, mas eu vou parcelar, porque assim, se eu falar para o meu marido que eu estou fazendo um processo de desenvolvimento para criar meu negócio online, ele não deixa. Então eu teria que mentir, dizer que eu vou fazer, sei lá, uma sessão de botox, uma sessão de massagem, eu consigo o dinheiro inteiro e te dou. Não é isso que eu quero. Eu não quero mentir, eu quero fazer o correto. Ainda eu propus pra ela, isso foi em 2017, eu propus pra ela assim, vamos começar essa mentoria, já vamos fazer de início uma campanha pra você vender um pouco desse estoque que você tem, você vai me pagar com o teu dinheiro, com a tua ação. E aí foi isso que a gente fez. Aí eu me lembro, olha que loucura, ela falou assim, e ela vivia viajando com ele, fazia a sessão online, às vezes ela era da minha cidade que eu, mas fazia online. E aí um dia ela falou assim, eu tive o prazer de pagar o pedágio da nossa viagem toda. Eu falei pra ele, deixa que eu pago com o meu dinheiro. E eu tô querendo dizer aqui, assim, ela não estava necessitando, que não é a realidade da maioria das mulheres. Mas para você ver o quanto o ter a capacidade de dizer, eu quero fazer isso, eu tenho condições de fazer. Exatamente. Transforma a vida de uma pessoa que, tecnicamente, tinha tudo se sentir capaz para viver, mas não era isso. Tem vazio capaz. Que não vai te cobrir com um sapato, com uma bolsa. Então, quando você fala beleza, eu trabalhei muitos anos com a beleza. Ela te ajuda, é como se fizesse um pouquinho daquilo pra você. Quando você se sente bonito, quando você se cuida, é o começo, você se sente importante, é o primeiro passo. Eu acho que eu falo que ele é um dos pilares da autoestima, né, e da autoconfiança. Agora, tem um lado maior, porque eu comecei na área da beleza, né? Eu comecei a fazer gestão de uma rede de franquias de cosméticos. E eu percebi que além da beleza eu podia fazer um pouco mais. E aí foi assim que, enfim, veio surgindo uma boa parte do projeto que eu comecei a desenvolver com a jornada múltipla. Mas o que a gente está falando aqui, sempre vai ter alguém que vai dizer assim, inventaram esse negócio agora que a mulher tem que trabalhar fora, que tem que fazer, tava tão bom assim, que ótimo pra você.
Só que a maior parte, a gente tem hoje estudos que comprovam que 40% das empreendedoras que existem são elas que sustentam os seus lares. Elas não têm a opção. Então é pra ela não tem opção e ainda ela tem que aprender a lidar com isso, porque ela não foi preparada. Exatamente. Eu tenho o exemplo da minha casa, meu pai e minha mãe. Acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum, mas a minha mãe, ela tem um perfil, foi criada para ser a mulher submissa, natural, pelo pai dela. O pai dela era extremamente autoritário, meu avô, eu já cheguei a conhecer, e a mãe também. Só que o meu pai não foi criado para ser o homem que domina uma mulher. Então você pensa dentro de uma casa, a minha mãe sempre meio que se levava perguntava sempre pro meu pai, sempre estava aberto, e meu pai, tipo, faz do jeito que você quiser, entendeu? Entendeu? Meio que deixa ela na verdade, ele foi criado no lar das hienas e ela no lar dos lobos. Exatamente. Então, assim, eu sempre vi minha mãe insegura na tomada de decisão, porque ela tinha que tomar decisão, porque ele falava, faz do jeito que você quer. A minha mãe tentava, ela falava assim, tipo assim, um exemplo, mãe, posso ir em tal lugar? Vá lá e fala, aquela história, vai lá e pergunte pro seu pai se o teu pai autorizado. Meu pai fala com sua mãe. Tipo, tua mãe que sabe, entendeu? Ele nunca teve isso. Ela falou que tá, beleza. Agora, se ele escolhesse dizer não, aí ela não questionava também, entendeu? Mas ele... E isso foi isso que eu tive na minha casa. Então, a minha mãe tem várias travas, obviamente, na vida dela. Inclusive, pra me incentivar por conta dela não ter sido criada assim. Mas ela começou a perceber que... era assim pra mim. Não sei, a sociedade não acha muito legal fazer isso, mas... Quer fazer, faz. Aí eu fazia, ela, dá certo, continua, segue. Vai em frente. Vai em frente. Eu quero, assim, desde quando eu era pequena, eu queria uma bicicleta que os meninos tinham, que era uma BMX que fala, sabe? Monarch, que era assim, ela era preta, com um guidão verde-limão, e aí era diferente, né? E as meninas tinham a Caloi Ceci rosinha e tudo mais. Rosinha, lembra, né? Cestinha. Quando meu pai foi me dar uma bicicleta, eu falei, eu quero a bicicleta do menino X. Daí eles falaram assim, nossa, mas todos os teus amigos têm uma bicicleta diferente. Mas eles não falaram assim, não, você não pode. Eles foram lá e compraram, eu era a única diferente, entendeu? Depois passou pros meus irmãos e tal. Então é isso, sabe? Eu fui sendo testada, querendo ou não, a ver que dá pra fazer desse jeito, que eu posso tomar a decisão. Teve essa liberdade. Tive essa liberdade. No meu primeiro casamento foi completamente ao contrário, eu não tive isso, eu tive que lidar com o outro lado. O que eu via na minha casa com meus pais de... Vai ter churrasco, é todo mundo no mesmo lugar. Homem cozinha, mulher também. Se o homem toca violão, meu pai sempre cantou, meu pai sempre foi muito boêmio, né? É jornalista, comunicador. Então sempre tinha um violão ali, a mulher tinha que estar junto. E a minha mãe era daquela que queria ficar na cozinha cozinhando. Meu pai falava, larga um pouco aí, vem aqui. Então isso que eu vi. Quando eu me casei, a família do meu ex-marido era completamente diferente. Tipo, chegava no churrasco, eu chegava lá do lado dele. Ele, não, você vai lá na cozinha. É com as mulheres. Aí eu, mas por que tá tão legal aqui? Entendeu? Aqui. E aquilo foi assim me chocando. Então assim, não tô dizendo que eles estão errados ou tão certo. Era o formato deles. E é assim que a maioria das famílias são. Então eu comecei a me chocar com aquilo. Não fazia parte da minha realidade. Então, e infelizmente, muitas mulheres vivem isso. Meu lugar é aqui. Eu só posso aqui, eu não posso ir lá. Então as mulheres, terminou a parte de comer, todo mundo comeu no churrasco, as mulheres voltam pra cozinha lavar. E eu pensava assim, mas tá tão legal lá embaixo cantar, contar piada, conversar, entendeu? Lá embaixo que eu digo, né, a minha filha fala assim, essas coisas assim, mas por que eu tenho que fazer? Por que, sabe? E a Maria Sofia também faz as mesmas perguntas, mas por quê? Daí esses dias ela falou pra mim, mãe, mas vida de homem é tão legal, né? Eu falei, filha, como é que você sabe? E que não é a vida de homem, é que é a vida que foi formatada pro homem. Mas é verdade, mãe, é tanta coisa pra mulher. Olha as coisas que a mãe tá me falando. Eu tava tendo uma conversa com ela. Olha as coisas que a mãe tá me falando. Outra coisa. Por que quando termina de comer, nós temos que lavar louça? Sabe, Sim. Meu Deus, eu tô criando uma revolucionária em casa. Exatamente. Ela não aceita, menina. Ela fala assim, tá, mas por que nós temos que... Deixa seu pai escutar isso, né? Porque assim, eu fui criada num lar onde meu pai, né, tomava conta de tudo e tal, e beleza. Só que daí, como meu pai morreu muito cedo, eu tive que aprender a sair pra vida e, entendeu? Contribuir com a sua mãe, então, no caso. assim, eu nasci num lar de lobos, mas depois eu fui criada num lar de hiena, porque daí minha mãe teve que assumir tudo e mostrar pra gente como que faz, é assim. Exato. Então, quando eu casei pela primeira vez, a mesma coisa. E daí existia aquele conflito, porque meu ex-marido era uma pessoa que ele era autoritário, mas eu também não queria aceitar ordens. Então daí acabou que foi dando, né? Por que você não queria? Porque você sabia que não funcionava assim. Não precisava ser assim. Não precisava. Eu falava, não, mas pode ser os dois juntos ao mesmo tempo. Não precisa ser um mandando e o outro obedecendo. Né? E daí hoje acaba que dá certo, porque assim, o meu marido é de boa, tranquilo na dele, né? E eu vou e faço. E ele é assim. Tipo, que nem
se for num churrasco, por exemplo, se eu falar pra ele, eu vou ficar aqui, tá bom, fica aí. Sim. Aí eu vou lá pra ele, tá bom. E não quer dizer que tem horas que você quer conversar umas coisas que são só de mulher, que as mulheres têm afinidade, que você vai dar uma isolada e eles vão conversar assuntos que é deles, não é isso. É aquela questão do que bom que dá pra fazer tudo isso. Tem que ser assim, tipo, pra que esquentar a cabeça? O que a gente quiser, tá tudo bem. Exatamente. Né? E a gente não precisa, aí que tá, a gente não precisa perder a feminilidade por causa disso. Eu não tenho problema nenhum em dizer que tá bom, se eu vou chegar numa conversa e quero ter, né, com homens e mulheres, e quero falar de sapato, e quero falar de maquiagem, eu não preciso ter os mesmos assuntos que eles, eu posso ter a mesma liberdade. Não precisa ser os mesmos assuntos, não precisa ser igual. Entendeu? Eu acho que você pode ser hoje, nós estamos vivendo a era das princesas valentes, né? Então, dá pra você ser uma princesa e lutar também. Quem já assistiu o filme Valente vai saber o que eu tô falando. Sim, exatamente isso. Entendeu? Valente também é uma princesa, só que ela é uma princesa que ela briga por ela se cuida, ela se vira, ela... Exatamente. E mesmo assim ela é uma princesa. Então é muito isso, assim, esquecer as diferenças, sabe? Esse negócio assim de colocar é o homem que manda ou é a mulher que manda. Gente, se os dois estão dentro do lar, os dois podem mandar. Acabou. É um acordo, às vezes vão mandar em situações diferentes. É um acordo, entendeu? Dividir as tarefas, inclusive na hora de mandar. Inclusive, porque é pesado também. É pesado, é. E existem homens, aí você falou uma coisa importante, que existem homens que se sentem inseguros de não estar mandando. Porque às vezes ele não quer, entendeu? Às vezes ele não quer mandar, às vezes não quer ter toda aquela responsabilidade. Mas foi construído e colocado a ele a responsabilidade de fazer, que assim, eu falo isso porque eu atendo muitos homens. Eu acho que, deixa eu pensar, não atendi tantos homens quanto as mulheres, não. Porque mulheres eu trabalho muito mais com grupos e homens é só individual mesmo, ou um grupo ou outro dentro de empresa. Mas eles estão muito cansados disso também, mas eles têm medo de abrir. E tem horas que... Eu conheci uma pessoa, um coordenador, né, de uma empresa, ele estava fazendo um processo de desenvolvimento justamente para assumir a gerência. E ele estava tão cansado, porque ele falava assim, eu não consigo aproveitar meus filhos, a minha cabeça é tão cheia. Ele falava assim, eu faço de tudo para minha mulher não trabalhar fora, para eu poder dar o melhor para eles, mas eu não tenho tempo de curtir eles. E aí um dia eu ainda falei para ele, e se vocês dois dividissem? Porque ele tinha muito medo, assim, ele não estava feliz na função que ele estava, ele tinha muito medo de perder o emprego. Ele falou assim, eu não posso, porque eu preciso dar uma vida boa para eles, mas essa vida boa que ele dava para eles, ele não desfrutava, entendeu? Então, tanto que todo o processo que a gente fez era assim, foco, precisamos melhorar a tua qualidade de vida, você tem que ter tempo com a sua família, você tem que desfrutar de tudo isso que você constrói. E aí, nossa, eu fui várias sessões, até que ponto vale a pena? Não, tem que existir alegria. A mulher vivia sozinha, e aí começa o conflito. Exatamente, tem que existir alegria. Eu conheci um casal assim, dessa maneira. O homem trabalhava a semana inteira, trabalhava sábado e domingo, não deixava faltar nada, aquela casa tinha tudo, o que não tinha ele. Tipo assim, e eu olhava pra ela e eu via ela aquela pessoa triste, aquela pessoa, sabe assim... Ninguém casa pra viver sozinho. Daí, por hora, às vezes ouvia os comentários das pessoas falando assim, nossa, mas fulana vive com aquela cara de bunda, né? Vou falar o português bem correto. E não falta nada pra ela tem tudo. Falta amor, falta atenção. E um dia ela falou pra mim, ela falou, eu queria morar num paiol, eu queria morar num rancho. Mas eu queria ter alegria. Eu queria ter a pessoa que eu amo do meu lado. Exatamente. Entendeu? Porque não tinha. Então, assim, não é só o bem material. Conforto é bom, mas, gente, vamos dividir as tarefas. Esse sistema não é bom para o casal em si. Exatamente. Não é só um lado ou outro. Não é só ou tá mandando ou tá obedecendo. Não é só isso. É assim, está dividindo as tarefas. Isso. Tem horas que você não quer mandar. Deixa que faça. Não, e às vezes assim, né, é muito comum, tá? Eu vejo isso também, às vezes assim, a mulher e o esposo poder conversar e falar assim, ela poder dizer pra ele, sai desse emprego que tá te deixando infeliz, que tá acabando com a tua saúde, com a tua vida. Ah, mas eu não vou conseguir algo tão bom, não tem problema, eu contribuo contigo. Eu te ajudo, eu te ajudo, claro. Eu vou empreender. Eu empreendo, eu trabalho bastante, mas eu trabalho dentro da minha casa hoje. Eu faço tudo online, meu universo é digital, fora aí no podcast toda terça-feira ao vivo. Ainda bem, né? Que você ainda bem da casa. E aí eu consigo coordenar bem os meus filhos. Claro que, como eu disse, tem semana que eu não vou ser a melhor mãe e tem semana que eu não vou ser a melhor profissional. Essa semana eu tô uma profissional meia boca, porque eu tirei segunda, dei uma descansada, terça, eu não vou ser produtiva. Muitos negócios. Claro que não. Entendeu? Mas eu consegui aproveitar bem a minha família. Mas vai ter semana que eles já sabem, ó, de segunda a sexta vai estar correria, a gente vai sentar na sexta para assistir um filme durante o dia. Eu levo eles na escola, eu faço a comida, é tudo comigo, mas é na correria.
Então, assim, eles entenderam isso e eles esperam pelo momento, entendeu? Então, conseguir organizar. Terminei uma semana de correria, vamos pro cinema, vamos fazer um passeio. Claro. E aquilo que a gente ouviu já várias vezes e ouve ainda, né? Você tem que focar em ser produtivo, não ocupado. Exatamente. Eu sou muito ocupado, sou uma pessoa muito ocupada. Você é muito ocupado, você produz. Isso. Você está ocupado produzindo, você está ocupado se ocupando. Tem isso, né? E às vezes a mulher que empreende, por isso que eu incentivo muito, né? Apesar de que as mulheres que trabalham fora em empresa, no corporativo também, mas o empreendedorismo e o livro, o meu capítulo no livro fala exatamente sobre isso. Você pode começar onde você está. Você pode contribuir, compor a renda, seja da sua família, e trazer qualidade de vida para o casal em si. Você pode se sentir, às vezes até para reduzir a carga financeira, que se for o caso é o homem trabalhando, o homem tem. Então ela consegue comprar as coisas para elas, porque ter que pedir, mas eu tenho tudo, mas ter que pedir, se tem tudo, olha, eu não sei, eu converso com muita gente, eu conheço muitas pessoas, eu não preciso falar isso aqui, mas assim, é muito relativo. Eu tenho tudo, mas eu não posso ir no seu evento, porque eu tenho que pedir, esse mês eu já comprei isso, eu comprei aquilo, então assim, tudo eu não posso, tudo aquilo que te limita, peraí, tem que pensar, né? Tem que ser repensado. Né? Então assim, que bom você poder ter tudo, mas tem horas que tudo é esse, entendeu? Que dá a liberdade de ser quem você quer ser. Por isso que eu falo, tudo é muito relativo, né? Muito relativo. O tudo e o nada são relativos. Exatamente. Vamos ler o restante dos comentários aqui, pessoal. A gente se empolgou mesmo. Eu nem tô olhando pra Marina mais. Eu não estou nem olhando pra Marina mais. Ela já levantou a placa pra mim umas 5, 6 vezes. Eu fingi que não vi, meu Deus. Bom, então a gente tinha lido aqui até a Mariana mandou aqui, ó, que muito interessante todos os assuntos abordados hoje. A Juliana mandou que essa questão do posicionamento é muito importante realmente. Pedir ajuda é essencial e a comunicação eficaz faz toda a diferença. A Mariana mandou que a Maria é um caso à parte, porque ela é afrontosa, né? Porque realmente ela pergunta, tipo, ela pergunta. Mariana é a irmã da Maria? A Mariana é a do meio, a irmã da Maria, a Maria é a mais nova. Sim. A Maria, assim, às vezes eu falo alguma coisa pra ela, ué, você falou pra mim que isso não era assim? Ué, mas você faz assim, então. Aí tem hora que você fala, pera, eu que mando aqui. Eu falo, quem é a mãe e quem é o filho aqui? Daí ela só faz assim pra mim. Tipo, é muito a Maria isso, gente. E você sabe que você falou uma coisa interessante, né? Teve uma palestra do Paulo Vieira que viralizou um tempo, faz tempo já. E eu lembro que eu assisti aquela palestra e começou a vir enquanto eu falava, meu Deus, eu sempre pensei assim, eu nunca tive coragem de agir dessa forma. Que era o fato de ser amigo do seu filho. Não sou amiga do meu filho. Eu não faço pra ele o que um amigo pode fazer e o amigo jamais vai fazer perto do que eu faço como mãe. O sentimento de mãe é muito diferente de amizade. A gente vai estar ali pra tudo. Eles têm gente pra contar. O amor é incondicional. O amigo, o amor é condicional. Então, assim, você não é amigo do seu filho, você é mãe. E é um sentimento totalmente diferente. E eu falo pra minha filha, até meu namorado, eu não sou sua amiga, eu sou sua namorada, eu sou sua futura esposa. É diferente, não é a mesma coisa que você tem, a mesma conversa que tem com um amigo, você tem comigo. Realmente somos melhores amigos? Somos. Temos amizade, acho que é isso. Exatamente. Temos amizade no relacionamento? Amizade. Temos amizade entre mãe e filhos? Temos. Mas espera aí, não sou sua amiga. E tem horas que eu vou dizer, chega, aqui chegamos no limite, quem vai dar as cartas sou eu e acabou. Exatamente. Eu falo assim, que existe amizade, mas você não é só amigo. Não é só amigo. Não é só amigo. Agora o amigo não é um pai e uma mãe, né? Exatamente. Aí a Mariana mandou aqui, a gente nem espera a resposta deles. Quer que eles aprendam a se defender só de nós, os outros da gente não. A Bruna Cristo, oi Bruna, mandou aqui que é uma tarefa difícil. A Mariana mandou, gente, meu chimarrão aqui está demais saboroso, de tanto assunto bom. Mudei a fala para a cara de paisagem. A Juliana mandou, mudei a fala, né, para a cara de paisagem, quando a pessoa fala que não pode. Ah, sim. Aí a Fernanda mandou que tá sensacional e a Bruna Cristo muito bom. Pessoal, mas assim, a gente vai ter que terminar, porque, né, eu pensei de virar a ampulheta aqui de volta, mas, né, a Marina está com um pedaço de pau ali esperando, que diz que deu por hoje. Olha só, pessoal, então, assim, eu até tinha falado lá e acabei nem lembrando de falar no início novamente aqui o porquê. Algumas pessoas até estranharam por que o podcast foi ao ar hoje na quarta-feira, né? Foi devido ao feriado, porque eu não queria fazer gravado, eu queria fazer
ao vivo e deu tão certinho de conseguir fazer com a Cláudia. Justamente porque o meu é na terça, porque né? o dela é na terça-feira, o dela também é na terça-feira. Mas assim, a gente vai ter que encerrar com dor no coração. Cláudia, muitíssimo obrigada pela tua participação. Adorei conversar com você. Você é uma pessoa ainda mais linda por dentro e por fora ao vivo. Obrigada. Obrigada por você ter aceito o meu convite. Tenho certeza que o pessoal gostou muito da conversa. O pessoal gostou muito dos esclarecimentos, dos depoimentos aqui, da abertura. Foi muito claro, muito transparente, muito legal. Adorei conversar com você, amei a tua pessoa, adorei te conhecer ao vivo, conhecer ela hoje, gente, conhecer pessoalmente. É verdade, né? Que essa seja a primeira de muitas vezes que você vem aqui, tá convidada já para vir muitas outras vezes. Pessoal, não deixe de assistir o podcast dela, Jornada Múltipla, vai ao ar às terças-feiras. Todas as terças, também às 15 horas. Às 15 horas. Então, dá para vocês assistir. Dá para você assistir ao vivo aqui? Dá para assistir ao vivo. E depois assistir lá o... Exatamente. No YouTube. E o meu também, né? Fica gravado. Então, para vocês que assistiram hoje, ou só um pedacinho, não conseguiram assistir tudo, vai ficar gravado. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilha com outras pessoas. Se você ainda não segue a Cláudia Ramos, lá segue o Instagram. Qual que é teu Insta, Cláudia? É Cláudia Ramos OF, né? E também o Jornada Múltipla. Jornada Múltipla, qualquer rede que você entrar, Cláudia Ramos OF, ou de ovo, F de faca. E qualquer rede que você entrar com o Jornada Múltipla, eu e a Jornada. Todos a gente tem. Jornada Múltipla. Tem muito conteúdo bacana, tem entrevistas com convidadas especiais. No meu Instagram pessoal eu posto bastante coisa também, bastante conteúdo de incentivo, de empoderamento às mulheres. E compartilho um pouco também da minha rotina, dos meus trabalhos, que eu acho bem bacana. E todo mundo diz que se inspira. Eu falei, bom, então que ótimo. Legal. Se te inspira a fazer algo, show. Com certeza, com certeza. Muito. É maravilhoso. Um trabalho lindo, maravilhoso. A Ju só esclareceu aqui, ó, que era o que ela falava ali. Ela não diz, quando eu falei cara de bunda, ela disse que ela não fala cara de bunda, ela mudou pra cara de paisagem. Uma paisagem tá boa. Isso, cara de paisagem. A Mariana mandou que foi muito bom, sucesso, beijo pra vocês. Beijo. Pessoal, muito obrigada, então, por quem esteve aqui. Se você assistiu só um pouquinho, quer acabar de assistir depois, quer compartilhar, vou deixar o link aqui no finalzinho, nos stories, vou deixar o link para vocês. Vai ficar gravado pela plataforma da Rádio Portal, depois eu coloco lá uns cortezinhos no meu Insta também. Também vai para o meu canal do YouTube. Também podem assistir pelo Facebook. Então, não existe motivo para que vocês não assistam. Obrigada a quem esteve aqui. Na terça-feira que vem voltaremos com o horário normal, dia normal, às 14h30 pela plataforma da Rádio Portal. Obrigada, Cláudia, pela tua participação. Obrigada mais uma vez, obrigada a quem nos assistiu. Se puderem, já mandam lá no meu direct que assistiram, que me conheceram por aqui. Vai ser um prazer ter vocês por lá também. E compartilha, né, com uma amiga. Às vezes essa mensagem não conectou tanto com você quanto você pensou. Tem uma amiga que pensa assim. Aí você encaminha para ela. E às vezes você se identifica com a história, você olha e fala, não estou passando por isso, mas tem uma irmã, tem uma amiga, acompanha uma vizinha, alguém que vive isso. Alguém que está vivendo algo do tipo, ou até mesmo pelo simples fato de se conectar mesmo, para a gente trocar informações. Eu falo assim que todo mundo é muito bem-vindo, toda história é muito bem-vinda, né, porque sempre soma de informações, soma de conhecimento. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, Cláudia, obrigada. Um grande beijo, obrigada a quem esteve aqui e até terça-feira que vem para mais um podcast da Beleza.